Jonas Varela na internet, no YouTube. Nós contamos com 4 inscritos no nosso site, no nosso canal. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos, O Caminho da Missão. É o 5º livro do Novo Testamento, já no seu 5º assunto, as missões de Paulo. Hoje faremos a leitura do capítulo 17 do livro dos Atos dos Apóstolos, nos seus 22 versículos, né? Primeiro tópico: o Evangelho ameaça o sistema. Passando por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde os judeus tinham uma sinagoga. Conforme seu costume, Paulo foi procurá-los e por 3 sábados seguidos discutiu com eles. Partindo das Escrituras, explicava e demonstrava para eles que o Messias devia morrer e ressuscitar dos mortos, e acrescentava: o Messias é este Jesus que eu anuncio a vocês. Alguns judeus se convenceram disso e se uniram a Paulo e Silas, assim como bom número de gregos que adoravam o Deus único, e não poucas mulheres da alta sociedade. Os judeus ficaram com inveja e reuniram alguns indivíduos maus e vagabundos e procuraram um tumulto, repetindo, e provocaram um tumulto, alvoroçando a cidade. Alguns se apresentaram na casa de Jação em busca de Paulo e Silas, a fim de os levar à presença da Assembleia do Povo. Não encontrando Paulo e Silas, arrastaram Jação e alguns irmãos diante das autoridades e gritavam: estes homens que estão transtornando o mundo inteiro chegaram agora aqui também. E Jação deu hospedagem para eles. Todos eles vão contra a lei do imperador, afirmando que existe outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e as autoridades ficaram agitadas e exigiram uma fiança por parte de Jação e dos outros irmãos. Depois os soltaram. Imediatamente os irmãos fizeram Paulo e Silas partir de noite para Bereia. Logo que aí chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes foram mais abertos, repetindo: estes eram mais abertos que os de Tessalônica, e acolheram a palavra com toda disponibilidade. Cada dia examinavam as Escrituras para ver se tudo era mesmo assim. Muitos deles abraçaram a fé e também um número considerável de gregos, tanto mulheres de condição elevada como muitos homens. Mas
quando os judeus quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo anunciava a palavra de Deus também em Bereia, foram lá para agitar e confundir o povo. Imediatamente os irmãos fizeram Paulo partir para a costa, enquanto Silas e Timóteo permaneceram aí. Os que acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas. Depois voltaram com ordens para que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Segundo tópico, a dinâmica da evangelização. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, ficou revoltado ao ver a cidade cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e pagãos que adoravam o Deus único. E todos os dias discutia em praça pública com aqueles que ia encontrando. Também alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a conversar com ele. Alguns diziam: o que estará querendo dizer esse charlatão? Repetindo, o que estará querendo dizer esse charlatão? Esse charlatão, repetindo, o que estará querendo dizer esse charlatão? Glória a Deus, aleluia, amém. Outros diziam: deve ser um pregador de divindades estrangeiras, porque Paulo anunciava Jesus e a ressurreição. Tomando Paulo consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber qual é a nova doutrina que você está expondo? De fato, as coisas que você diz soam estranhas para nós. Queremos, portanto, saber do que se trata. Com efeito, todos os atenienses, repetindo, com efeito, todos os atenienses e os estrangeiros residentes passavam o tempo a contar ou a ouvir as últimas novidades. De pé no meio do Areópago, Paulo disse: senhores de Atenas, em tudo eu vejo que vocês são exatamente religiosos. Repetindo, em tudo eu vejo que vocês são extremamente religiosos. De fato, passando e observando os monumentos sagrados de vocês, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem
a Deus e para ver se o descobriram, para ver se o descobriram. Repetindo, assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, para ver se o descobririam. Glória a Deus, aleluia, amém. Ainda que fosse as apalpadelas, né? Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dentre os poetas de vocês disseram. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem, mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e creditou diante de todos, ressuscitando dos mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: nós ouviremos você falar disso em outra ocasião. A essa altura, Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, se uniram a ele e abraçaram a fé. Entre esses estava também Dionísio, o Areopagita. Que nomezinho, né? Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 10, nas nossas explicações do capítulo 17. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, minha felicidade e até lá.